Tema 13. Como desenvolver um programa gerencial de mudanças. Tópico 13.1. Programa gerencial de mudança. Carmelo, em 2013, ao tratar da gestão da singularidade, defende que, num programa de mudanças, sejam observadas 5 dimensões. Definição de resultados, que envolve a definição do objetivo, do alvo ou da situação em que se pretende atingir, determinando para onde deve dirigir seus esforços, pois dele depende a formulação da estratégia. No nível estratégico da empresa estão os indicadores estratégicos, em que geralmente estão relacionados com a missão, visão e valores. Organização da estrutura organizacional, sistemas e processos. É o momento de redesenho das funções dentro do processo para que o alvo seja alcançado. Alinhamento da cultura, que é a adaptação para captar a necessidade da mudança proposta. Verificação se os valores e a missão estão condizentes com a ação e busca de promover mudanças. Definição da comunicação. A partir da interação dos integrantes das áreas, se deve ter conhecimento claro do que se precisa ser ajustado no perfil, ou seja, qual a mudança de comportamento necessário para o envolvimento maior com a mudança proposta. Construção de experiências significativas de mudança. A mudança não passa somente pela necessidade de aumento de lucratividade. Ela precisa ser significativa para que todos que compõem a empresa, a ponto de também possibilitar uma melhora no dia a dia dos colaboradores. Tópico 13.2. Mudanças estratégicas. Quando uma empresa decide adotar as ações para se adaptar ao cenário competitivo que envolve o ambiente organizacional, precisa realizar mudanças para manter-se no mercado. A mudança significa a passagem de um estado para outro diferente. Esse processo é a transformação do que a empresa é para que seja o que ela é para o que deseja ser. Cada vez mais as empresas necessitam de ações que promovam a mudança de forma a agregar valor às organizações e aumentar a competitividade do negócio. Para isso ocorrer, oficialmente é necessário que as mudanças realizadas sejam alinhadas ao processo estratégico. E o que são mudanças estratégicas? São as ações realizadas a fim de direcionar o negócio, inovando-os e utilizando a estratégia para o alcance dos resultados esperados. A mudança deve vir acompanhada do alinhamento estratégico para que os objetivos sejam alcançados conforme o que foi pretendido. O ponto de partida para a análise da mudança estratégica é a noção de que a formulação do conteúdo de qualquer nova estratégia inevitavelmente supõe controlar seu contexto e processo. É necessário que essa análise do ambiente organizacional seja realizada inicialmente para poder entender o contexto e o processo da mudança estratégica. Tema 14. Estruturas organizacionais. Tópico 14.1. Componentes da estrutura organizacional. Os componentes da estrutura organizacional dão sentido à existência de uma estrutura formal. São classificados em 3 sistemas. Componentes de responsabilidade, que é relacionado à distribuição de responsabilidade na organização, que vai abranger a departamentalização, que é o agrupamento de acordo com um critério específico de homogeneidade, as atividades e correspondentes recursos humanos, financeiros, tecnológicos, materiais e equipamentos, e unidades organizacionais. Desta forma, departamentalizar significa dividir os setores da empresa por atividades. A departamentalização é classificada por funções, clientes, produtos e serviços, processos, projetos, territorial, entre outras. Linha e assessoria. As funções de linha são as atividades principais da organização, que estão presentes na linha de comando. A assessoria consiste nas atividades secundárias,
que exercem o papel de aconselhamento, consultoria e ficam traçadas separadamente da linha de comando. Especialização do trabalho refere-se à divisão do trabalho visando organizar as atividades em tarefas menores para cada trabalhador. Tópico 14.2. Tipos de estruturas organizacionais. Os tipos de estruturas organizacionais são classificadas de 4 formas. Estrutura linear, que é considerada uma das mais antigas, sendo caracterizada pela sua estrutura de linhas diretas e autoridade única, centralizando assim as decisões. O seu formato é piramidal, pois à medida que sobe o nível estratégico, o número de cargos e funções são menores. Estrutura funcional. A organização divide as áreas da empresa por funções. Nesse tipo de estrutura predomina a especialização das tarefas, em que cada funcionário trabalha em sua área e é subordinado a um chefe ligado especificamente a ela. Estrutura matricial ou mista é quando a organização possui 2 estruturas diferentes, sendo uma funcional e outra por projetos. Esse tipo é considerado mais eficiente ao alocar os recursos, controle de custos e de pessoal, pois a empresa passa a ter 2 supervisores, sendo um o gerente funcional de cada área e o coordenador do projeto. Como os projetos são temporários, a empresa passa a ter menos custo de pessoal. E por fim, estruturas modernas. Em redes ou virtuais, são as estruturas das organizações atuais, caracterizadas pela flexibilidade das ações, pela valorização do trabalho em equipe e pela descentralização de tarefas, entre outros. Tema 15. O impacto das estratégias nas estruturas organizacionais. Tópico 15.1. Adaptando as estruturas organizacionais às estratégias. A estrutura organizacional, de acordo com Chiavenato, é a arquitetura de cargos e as atividades dispostas de uma maneira racional e lógica a fim de proporcionar adequação entre a especialização vertical, que são os níveis hierárquicos, e a especialização horizontal, que é a departamentalização de outros. De acordo com esse conceito, a estrutura organizacional é o desenho da organização como seus cargos e atividades são distribuídos. O desenho organizacional representa a arquitetura da organização, como seus órgãos e cargos, então estruturados e distribuídos, as relações de comunicação entre eles, como o poder está definido e como as coisas deverão funcionar. Nesse sentido, a forma como são estruturados os cargos é que define o comportamento das pessoas na organização. A estrutura organizacional é desenhada no organograma da empresa, em que são descritos os seus cargos e funções. E o que é um cargo? É um conjunto de atribuições e responsabilidades destinadas a quem vai assumi-lo na organização. Cada cargo ocupa uma posição no organograma. A estrutura organizacional, para poder se adequar ao ambiente de mudança, deve estar alinhada à estratégia, como a redução de tempo em solucionar problemas na organização, reduzir custos, entre outras definições. A adaptação estratégica é um ajuste entre a organização e o ambiente organizacional.